Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à segunda aula da semana Glicemia abaixo do 100. Meu nome é Viviane Jalé, eu sou nutricionista, especialista em diabetes e há 10 anos eu trabalho com grupos de qualidade de vida. Nessa semana eu estou te mostrando o caminho para você controlar a sua glicemia em 30 dias para comer de tudo. E com isso deixar de lado as restrições e privações de comer o que você gosta, reduzir ou até eliminar os medicamentos que você toma hoje e se livrar completamente dos fantasmas, das complicações que a diabetes pode trazer para a sua vida, como a cegueira, amputação e AVE. Isso sem precisar passar fome ou fazer dietas caras e que não dão resultado. E hoje nós vamos conversar sobre os pilares de uma glicemia controlada abaixo do 100 em jejum. Na primeira aula eu te mostrei os principais erros que te impedem de ter uma glicemia controlada em 30 dias. Você aprendeu por que o carboidrato não é o vilão dessa história, por que produtos diets e adoçantes não vão te ajudar e por que os medicamentos apenas desaceleram a evolução do seu diabetes, estão longe de trazer a cura que você tanto deseja e por que exercícios físicos leves não são a melhor escolha para quem deseja ter uma glicemia controlada definitivamente. Se por algum motivo você ainda não assistiu a primeira aula, pause agora mesmo esse vídeo. Vai lá assistir a primeira aula. Essa semana foi pensada como uma minissérie e se você perder um dos episódios, pode ser que não entenda tudo o que precisa. Antes de contar os pilares para controlar a sua glicemia em 30 dias, eu quero agradecer aos inúmeros comentários que vocês deixaram aqui nessa página e lá na nossa comunidade Glicemia abaixo do 100 no Facebook. Eu estou me esforçando ao máximo para responder cada comentário pessoalmente. E muito lindo tem sido ver essa comunidade de pessoas que querem controlar a sua glicemia e até se tornar aí ex-diabéticos, se formando de uma forma tão intensa. E eu quero te dar os parabéns por fazer parte disso. Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos ver os pilares que você precisa cuidar para conseguir controlar a sua glicemia, entrar no caminho rumo à reversão e se livrar de vez das restrições alimentares que a diabetes trouxe para a sua vida, com equilíbrio e liberdade. Bora lá? O pilar número 1 é você entender o seu diagnóstico. O que é essa tal de diabetes? Você precisa entender como ela funciona e por que você adquiriu essa doença. Apenas entendendo a razão pela qual você está diabético hoje é que você poderá fazer as escolhas corretas para controlar a sua glicemia. A diabetes é uma doença metabólica, ou seja, o seu metabolismo começa a não funcionar como deveria. Seu corpo para de absorver os nutrientes adequadamente e com isso você começa a rodar de uma maneira diferente do que foi programado. Sendo assim, chegamos à conclusão que não se pega diabetes. Você desenvolve essa doença com seus hábitos e com seu desconhecimento ao longo dos anos. Eu gosto muito de usar a ilustração do carro. Para que um carro funcione corretamente, você precisa entender o mínimo do funcionamento daquele veículo, correto? Você sabe que precisa abastecer, que precisa calibrar os pneus de tempos em tempos, que a cada tempo de quilometragem rodados você precisa trocar o óleo e que a cada 6 meses ou 1 ano é bom parar o carro na oficina para uma revisão completa. Independente se você é apaixonado por carros ou não, você sabe que precisa fazer tudo isso para que ele ande por aí sem problemas. Com o nosso corpo e a diabetes é a mesma coisa.
Você precisa saber como seu corpo funciona e o que fez com que ele desenvolvesse a diabetes. Precisa saber o que pode comer, o que não faz bem para você, mas que habitualmente pode fazer parte da sua rotina porque te dá prazer. Precisa saber como calibrar os seus órgãos e músculos, como lubrificar suas veias e artérias e até que de tempos em tempos você vai precisar parar para fazer um check-up, ver como estão os seus exames e como anda o seu corpo no geral. Não é assim? Entender a doença, como ela apareceu e o que ela faz no seu corpo, auxilia e muito na reversão do diabetes tipo 2. Afinal de contas, é muito difícil para você combater algo que você não tem conhecimento. É como lutar contra um inimigo desconhecido. Você não faz ideia quais armas pode usar no combate. Em outras palavras, você já imaginou fazer uma viagem sem saber o caminho? Imagina aí você que gosta de ir para a praia ou para a montanha, como seria viajar sem saber para que lado fica a praia ou a montanha? Você fica até animado com a possibilidade de tirar uns dias de folga, ir para um lugar que você gosta, pensa nos passeios, no que você vai comer, que só tem nesse lugar e como essa viagem vai renovar as suas forças. Mas, ao lembrar que você não sabe o caminho, você rapidamente desanima, porque não sabe como chegar onde quer, não é verdade? É exatamente isso que acontece com quem quer controlar a glicemia e reverter a diabetes, mas não faz ideia de como a doença funciona. E aí fica sem saber o que fazer para conseguir ter sucesso nesse controle. Deu para entender por que é tão importante você saber como a doença funciona? Então, vamos para o segundo pilar, para quem quer controlar a glicemia em 30 dias. E o pilar número 2 é a alimentação. Como eu te falei no pilar 1, a diabetes é uma doença metabólica, certo? O metabolismo para de funcionar como deveria e o seu corpo fica com os processos internos todos desajustados. Por se tratar de uma doença metabólica, onde vamos precisar reajustar o metabolismo, o caminho mais certeiro para realizar esse ajuste é através da alimentação. Pensa comigo, seu corpo parou de absorver os nutrientes que ele precisa para funcionar corretamente. Logo, a maneira mais fácil de reverter essa situação é fazendo com que seu corpo volte a absorver os nutrientes da forma certa. E eu sei que você está se perguntando aí, tá, mas e como eu vou fazer isso? Lembra da aula 1, em que eu falei que seu corpo estava inflamado? Então, você precisa iniciar um processo de desinflamação do seu corpo. Com o seu corpo desinflamado, você vai absorver os nutrientes que precisa e o seu corpo vai voltar a funcionar normalmente como antes. Vamos voltar para o exemplo do carro. O que acontece se você não colocar combustível no seu carro? Ou se o seu carro é a diesel e você coloca gasolina? Ou até se você fica rodando sem trocar o óleo e calibrar os pneus? Bom, não preciso nem falar que uma hora ou outra seu carro vai parar, não é mesmo? Com o nosso corpo é igualzinho, gente. Se ele precisa do nutriente X e você só come o nutriente Y, o que vai acontecer com ele? Se você precisa de tantos gramas de carboidrato num dia e come mais ou menos, o que vai acontecer? Ou mais simples, mas de tão simples as pessoas não dão bola. Se você precisa consumir 2 a 3 litros de água por dia e não consome, o que você acha que vai acontecer a longo prazo? A parte boa dessa história é que o Papai do Céu fez a gente com uma perfeição tremenda. E com isso, nosso corpo tem o poder de renovar todas as suas células. Isso mesmo! Todos os dias existem células novas sendo produzidas e células velhas morrendo. E assim você pode se cuidar para que as células novas já nasçam
com mais saúde e vá substituindo as células velhas que já estão doentes. Esse processo não é mesmo incrível? E tudo isso é possível através da alimentação. Alimentação de qualidade, barata, fácil e acessível para todo mundo. Às vezes o que custa caro é você estar pedindo uma pizza, pedindo fast food por aí, né? Manter um alimento... E fora que é muito gostoso, né? As receitinhas dela é uma delícia mesmo de seguir. Dá para você manter, nossa, sem enjoar. É tranquilo. Nossa, muito gostoso. Hoje em dia eu tô comendo bem melhor que antes. Isso que me deixou mais feliz. Porque eu falo, nossa, era muito ruim quando você passa em alguns médicos e fala assim, você tem que cortar isso, cortar aquilo outro, e você fica, meu Deus, o que eu vou comer? Sabe? E às vezes quando você quer seguir, você passa a maior fome. E com ela não, sabe? Nossa, eu ficava assim, até com medo quando eu montava meu prato, falei, nossa, será que isso vai dar certo? Mas quando media, eu falei, não acredito, gente, estou comendo super bem, ficando super sustentada e a glicemia, show. Doutor, diabetes tipo 2. Esse é o nosso assunto que a gente vai trazer agora. É a mais comum das diabetes e atinge cerca de 16 milhões de pessoas somente no Brasil. É muita gente. Um estudo publicado recentemente pela revista científica The Lancet faz uma proposta nova para o tratamento dessa doença. E que proposta é essa? Que, ao invés de remédios, médicos indiquem a perda de 15% da gordura corporal como primeira medida para o paciente. Qual aspecto a gordura pode estar, de fato, relacionada com a diabetes e esses sintomas que o senhor acabou de explicar? A gordura, ela interfere no metabolismo. Tanto é que o indivíduo, principalmente que tem aquela gordura intraabdominal em excesso, ele acaba tendo uma doença chamada uma doença metabólica, com interferências nítidas que acabam comprometendo o metabolismo celular. Se você consegue reduzir essa gordura, e veja, reduzir pode ser através de uma nova dieta, de exercício físico, quem tem obesidade através de uma cirurgia, a gente chama de cirurgia metabólica, que acaba ajudando o próprio aparelho digestivo a funcionar de uma forma diferente, você vislumbra o paciente tendo a remissão dos sintomas e mais saúde para dentro do corpo físico, porque a gente sabe que, por exemplo, a gente percebeu aqui durante a pandemia que os indivíduos que tinham sobrepeso e obesidade tinham um desfecho muito pior, porque o organismo do indivíduo acaba funcionando como um organismo inflamado. E a mesma coisa em relação a outros problemas lá na frente, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e outros problemas. Por isso que é tão importante e possível entender que essa reversão, ela pode acontecer até mesmo sem a utilização de medicamentos, mas com a redução do peso do corpo, principalmente com a redução da gordura. Viu só? O controle da sua glicemia e a reversão do seu diabetes está mais perto do seu alcance do que você imagina. E o pilar número 3 é o seu estilo de vida. Como estilo de vida, nós vamos pensar em atividade física, sono, controle emocional, nível de estresse e relacionamentos. Nossa, Viviane, mas isso tudo mexe com a minha glicemia? Sim, mexe e não é pouco não. Pensando na atividade física, é mais fácil a gente entender essa relação, pois para eu exercer uma atividade, o meu corpo precisa gastar energia. Se o diabético tem açúcar demais circulando no corpo, quanto mais energia ele gastar, mais ele vai consumir esse açúcar. Lembrando que nós vimos no primeiro vídeo, não é qualquer atividade física que vai ser eficaz para o controle da glicemia, ok? Quanto aos outros fatores, bem, não é difícil a gente entender a relação entre eles e a diabetes. Quando você não tem uma noite de sono restauradora, aquela em que você acorda pela manhã com ânimo, disposição, o que acontece com o seu corpo ao longo do dia? Fica letárgico, desatento. E não sei se você já reparou, mas a tendência de comer mais aumenta muito. Pessoas que dormem pouco geralmente comem mais e por estarem cansadas não conseguem fazer boas escolhas na hora da refeição. Isso já aconteceu com você? De enfiar o pé na jaca após uma noite de sono mal dormida? É mais comum do que a gente imagina.
A ideia aqui não é entrar no tecniquez e usar expressões e termos difíceis para você entender, mas você bem sabe que durante o seu sono, seu corpo produz inúmeras substâncias e hormônios, como o GH, por exemplo. São essenciais para o funcionamento correto do nosso corpo. Se você não dorme bem, como fica a produção desses hormônios? Se você não dorme a quantidade de horas suficientes, como fica a relação de todo o seu sistema interno? Da mesma forma é com estresse ou com os problemas de relacionamento. Qualquer área em que a nossa vida está desajustada aumenta a chance da nossa rotina e a alimentação nessa rotina virar uma bagunça. E assim como o sono, você produz hormônios de estresse em excesso, o famoso cortisol. E de uma coisa eu tenho certeza, você não quer aumentar a quantidade desse hormônio no seu corpo. Enfim, todos esses fatores influenciam a sua diabetes, porque nós temos um ciclo de produção hormonal de 24 horas, chamado de ciclo circadiano, que responde em cascata. Um hormônio liberado estimula a liberação de um segundo, que estimula a liberação de um terceiro e assim por diante. Se por qualquer motivo você não dorme bem, você já atrapalha a liberação do primeiro hormônio. E com isso a liberação do segundo, do terceiro e por aí vai ao longo de todo o dia. Uma simples atitude de se programar para dormir um pouco mais cedo, bem relaxado, já organiza um pouco todas essas reações do corpo. Então pratique uma higiene do sono. 1 hora antes de dormir, reduza as luzes do ambiente, desligue as telinhas, se coloque na posição agradável, feche os olhos e respire profundamente por alguns minutinhos. Isso já pode ser um primeiro passo rumo ao controle da sua glicemia e a reversão do seu diabetes tipo 2. Enfim, hoje você aprendeu quais são os 3 pilares que você precisa cuidar para controlar da sua glicemia em 30 dias e para comer de tudo. O primeiro pilar é conhecer o seu diagnóstico. O segundo é a alimentação e o terceiro é o seu estilo de vida. Esses pilares são a base, a visão macro do que é preciso fazer para iniciar o processo de reversão da diabetes tipo 2. E é claro que dentro de cada pilar existem as técnicas e conceitos para que você consiga controlar esses pilares de maneira definitiva. Se você está pensando em como você pode desenvolver esses pilares, eu tenho um programa que usa justamente esses mesmos pilares, o Rotação 180 Graus Diabetes. Mas eu não vou falar sobre rotação agora com você. Caso você tenha interesse, me peça para que eu fale sobre isso em um outro momento, tá bom? Eu posso falar sim, em um outro momento. A ideia agora é que você comece já a perceber como andam esses pilares aí na sua vida e quais as mudanças que você já pode implementar hoje mesmo. Então, conta para mim lá na nossa comunidade do Facebook qual dos 3 pilares você precisa focar mais agora para conseguir controlar a sua glicemia em 30 dias e poder comer de tudo. Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou trazer os principais mitos e dúvidas que as pessoas têm para controlar a sua glicemia e iniciar um processo de reversão da sua diabetes tipo 2. Se você tem alguma dúvida em relação a isso também, deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário e eu vou fazer de tudo para incluir a sua dúvida na próxima aula. Sabe aquela história de que o melhor sempre fica para o final? Então, você não pode perder a nossa terceira aula. Se você ainda não entrou na nossa comunidade do Facebook, tem um botão aqui embaixo desse vídeo. Clique nesse botão e entre o quanto antes na nossa comunidade.
Por lá eu estou disponibilizando receitinhas exclusivas que vão te ajudar a chegar mais perto do seu objetivo, que é controlar a sua glicemia. Eu vou ficando por aqui e vejo você na sexta-feira. Até lá! Isabel Duarte, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e no momento eu estou aposentada, mas também continuo trabalhando numa loja. Eu conheci através da internet, né? Porque eu estava já querendo procurar alguma coisa assim de alimentação, de nutrição, né? O que falava de diabetes eu procurava ali. E aí ela apareceu, sabe? Tava assim, de repente apareceu no Facebook, eu acho que eu estava no Face olhando. Aí ela apareceu e tava diminua a diabetes, alguma coisa assim. Aí eu cliquei, né? Acho que era uma live que ela já tinha feito e eu cliquei e ouvi e eu gostei muito, 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 muito. Primeira coisa que eu gostei foi a maneira como ela falou, sabe? Aquilo me trouxe paz, porque ela falou assim bem calma, bem tranquila, explicando, né? Como era, o que produzia, o açúcar e tal, aquela coisa toda, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, a primeira coisa, eu gostei dela, eu gostei da maneira como ela falou e gostei do que ela explicou, que eu entendi perfeitamente, né? E aí depois eu vi que ali ia ter essa reprogramação, né? E aí eu achei muito interessante, eu digo, essa eu vou querer, né? Então, eu não tive dúvida, assim, desde a primeira, quando eu ouvi, né? E aí eu digo, eu quero. E ela, diabetes abaixo de 100. Eu disse, meu Deus, será que eu vou chegar? Eu tava apavorada, né? Porque tava com 253 quando iniciou, né? Primeiro foi a maneira como ela explicou, né? O jeito como ela falou, né? Que haveria solução, sim, de acordo com a alimentação, concordar os alimentos, comer uma fruta e ao mesmo tempo comer uma castanha, assim, sabe? Que para amenizar, né, o carboidrato da fruta. Então eu comecei a ver assim que daria certo mesmo, né, pelas experiências que ela tinha falado, né, que as pessoas tinham conseguido, né. Eu disse, então eu também vou conseguir, né, se isso é uma coisa que é possível, né. E aí eu acreditei, né, que era possível, graças a Deus, né? Hoje já tô nesse pouco período aí, a minha glicose baixou bastante, né? De manhã eu andava ficando tonta, sabe? Eu andava ficando assim, cansada, sabe? Eu tava bem estranha, assim, bem estranha eu tava. E de manhã me dava uma pressão na cabeça, assim. Tinha uma pressão, parecia que tinha sabe assim, não era uma dor de cabeça como tu tem uma dor normal, sabe? Era uma dor além, uma dor diferente, sabe? Que era mais uma pressão mesmo. E eu disse, meu Deus, será que essa glicose tá tão horrível que já tá me dando esse tipo de coisa, né? Foi aí que eu notei, né? Então eu andava cansada, eu tinha uma preguiça, assim, uma coisa estranha, assim, um cansaço. Sim. Bem, a primeira é que eu te disse 253, né? Até anotei aqui pra não esquecer. Foi a primeira quando eu entrei, 253. Depois foi baixando, né? Foi baixando, tava 169, 149, 139, 129. Aí depois a surpresa, né? Que aquele dia, um dia deu 99, 98, e até um dia que deu 92. Eu digo, barbaridade. Aquela dor que eu te falei, que dava aquela pressão, que era uma dor diferente, aquela dor eu não sinto mais. Impressionante. Eu não tenho aquela dor e, olha, muita gratidão mesmo, porque não sinto. Foi assim um alívio, assim como se tirasse com a mão, assim, no decorrer, e no início ainda tava, né? Eu achei perfeito, sabe? Porque ela estava sempre disponível às perguntas que faziam lá, ela respondia de imediato, né? A Kedna e a Maria Marta, que já tomam insulina, né? Que é uma coisa mais complicada. Ela ajudou muito, sabe? Eu também, quando colocava as questões ali, ela respondia.
Eu acho que foi muito bom. Mas os nossos encontros uma vez por semana, né? Também ali. Repetiria, né? Que eu gostei muito. Ela foi muito legal, assim, muito produtiva, né? Naquilo que ela, na proposta, né? Do programa. Eu achei ótimo, sabe? Me ajudou muito. E também, quando a gente gosta, a gente passa, né? Ter gostado e ter o resultado positivo, que é baixar a glicose, que é ter baixado uns quilinhos, né? Mas então eu agradeço muito a Deus, né? Ter encontrado ela e ter, assim... E tô melhorando, assim, a cada dia mesmo. E conhecendo o corpo, né? Aí, graças a Deus, né? Então, eu acredito, né? Que Deus, Ele abençoa a gente, né? Te mostra o caminho, né? Porque eu tava em oração pedindo, ai, Deus me orienta, sei lá, me dá uma luz. E Ele me deu, né? Trazendo ela, né? Para orientar. Então, eu sou muito grata. Nossa, gratidão eterna pela vida dela.